quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles aquecerão. Mas se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Os irmãos podem sentar. E a gente, refletindo sobre esse tema, a gente vê como Deus orienta e como Deus expõe a questão do casamento. O casamento, amados irmãos, eu vou dizer para você que o primeiro casamento na Bíblia, ele foi realizado pelo próprio Deus. Primeiramente andava um homem triste, não vamos dizer triste, mas ele andava incompleto, que era o Adão. Então Deus já sabia disso, é porque Deus deixou ele sentir a falta, porque Adão ele tinha tudo perfeito, tudo, um paraíso, um Deus, uma rotina de vida maravilhosa, mas ele sentia falta de algo que ele ainda não sabia o que era, porque ele nunca tinha visto. Então creio que Deus ele deixou para fazer por último a companheira, para que quando ele visse, ele entendesse. E ele começa a observar os animais, cada um tinha o seu par, o seu cônjuge. Então, nós conhecemos a história, nós não vamos se deter nela aqui hoje, mas Deus então coloca um sono profundo sobre o Adão, tira uma de suas costelas, ele faz a Eva, e quando ele acorda, que vê a mulher, a expressão dele é carne da minha carne, osso do meu osso. E ali ele entende que era a parte que estava lhe faltando. Por essa razão, o casamento ele é um ministério criado por Deus. Por isso é comum você ouvir no meio evangélico que o nosso primeiro ministério é a família, Porque a família ela vem do casamento. O casamento, amados irmãos, também é uma das instituições atacadas por Satanás. Satanás não gosta de ver um homem e uma mulher juntos. Não gosta. O apóstolo Paulo diz e afirma na Bíblia Sagrada que quando o casal, aqui só temos casais, há alguém viúvo no nosso meio, levante a mão, alguém viúvo, há alguém solteiro no nosso meio, que ainda está solteiro, ainda não casou, temos uma irmã que é viúva, quem aqui é evangélico, mas o cônjuge não é e não está presente, Bom, então nós temos aqui algumas pessoas, que o cônjuge não está presente e não é evangélico. Então nós vamos também aprender como lidar nessas situações. Porém, amados irmãos, o casamento, como eu falei para você, ele é atacado por Satanás, porque o casamento glorifica a Deus. O casamento, a união. E quando nós falamos de casamento, e como Deus realizou e fez o primeiro casamento, eu vou deixar aqui um versículo fora desse aqui para você decorar. Amém? Está em Malaquias, no capítulo 2, o verso 16, em que Deus diz assim: eu odeio o divórcio. Isso é Deus falando. Deus não criou o divórcio. Jesus não apoiou o divórcio. E quando Jesus foi questionado com relação ao divórcio, Jesus disse assim: isso aí é por causa da dureza do coração do homem. Quer dizer, não é o certo a se fazer, não é uma opção, é por causa da dureza. Ou seja, quando a pessoa ela não se converte, quando a pessoa ela não busca essa mudança, então por causa disso o divórcio acontece. E é por essa razão que nós vemos Deus falar em Malaquias 2,16, 16, 18, em que ele odeia o divórcio, porque de fato não foi criado por ele. E até o próprio Deus, quando fala do casamento, lá no livro de Gênesis 2 e 18, ele vai falar que o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher, e nada poderá separar o que Deus uniu. Amém? Então, de fato, é o que nós vemos. Esse
ministério que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou na vida de cada um de nós. Sabemos que viver a dois, tem desafios, mas também tem as suas qualidades, e creio que cada um de nós não suportaríamos viver sozinho. Aqueles que hoje, no caso da irmã, se encontra já viúva, perdeu seu esposo, certamente ela pode nos dizer a falta que sente, de uma história de vida, de momentos vividos, a responsabilidade, a carga que fica sobre os ombros de uma única pessoa. Então nós vemos que Deus institui o casamento para que esse casamento faça com que você um dia possa entrar no reino dos céus, mas levando consigo um grande troféu de vitória, que é a sua família, que é o seu matrimônio, o casamento entre um homem e uma mulher. Foi o que Deus criou, é o que Deus instituiu. Vivemos, amados, em uma geração em que valoriza muito a independência, mas Deus, quando cria o casamento, é para você ser dependente do casamento. Então nós vivemos em uma era, em uma geração em que as pessoas, elas não olham, não valorizam mais o casamento. Já vi pessoas dizendo assim: sou casado, mas a mulher mora na casa dela e eu moro na minha. Isso não é casamento. Isso não é casamento. O casamento é o que Deus falou: o homem deixará pai e mãe, a mulher deixará pai e mãe e unirá ao seu esposo, e os dois serão uma só carne. A dinâmica já mostrou o que acontece na realidade. O casamento é isso. Por que a Bíblia proíbe a prostituição? Porque se um homem tiver relação sexual com uma mulher que não é a dele, ele se torna uma pessoa com aquela outra pessoa. E há demônios que passam para outra pessoa através de relacionamentos, sangue. Quando acontece, amados irmãos, a relação sexual, são rompidos pequenos vasos sanguíneos, e ali há uma aliança de sangue. Por essa razão, a Bíblia declara que o casamento, ou o homem passa a ser de uma mulher, e uma mulher passa a ser de um homem a partir do casamento. Uma pessoa que fica com um, que fica com o outro, que é a linguagem, o popularismo de hoje, ela não vai conseguir manter um relacionamento com uma única pessoa. Por isso que a Bíblia diz, que o ideal é o jovem, a jovem se manterem puros, porque o maior presente que uma moça pode dar a um rapaz, e o maior presente que um rapaz pode dar a uma moça, uma noiva, não é um bem material, não é uma casa, e sim a sua pureza, porque Deus ali está presente. Quando falamos do cordão de 3 dobras, a Bíblia deixa bem claro que é o seguinte: o homem torna-se um cordão, a esposa torna-se outro cordão, Cristo é o terceiro cordão. Glória a Deus. Se em algum momento for só os dois, fica mais fácil quebrar. O casal cristão, amados, eles não devem ir pelo conselho dos homens, pelo mundo. Por isso que Salmo 1 diz que feliz é a pessoa, ou o casal, vamos trazer para nós, que não ouve o conselho, ou que não anda sobre o conselho dos ímpios. A Bíblia fala que nós devemos cuidar do nosso casamento, do nosso relacionamento. Quando o seu filho está doente, ou quando você fica doente, você vai à farmácia e compra o medicamento. Se acontece algum desgaste na casa, você vai lá, faz uma reforma. Se precisa de uma capacitação na área profissional, você vai lá, se gradua, ou se capacita em alguma área, ou pesquisa, ou vê como é que faz e passa a fazer. O casamento, quando acontece alguns fragmentos, as pessoas não querem tratar, as pessoas não querem cuidar. Às vezes existem feridas que precisam ser cuidadas, porque sempre que forem tocadas, ela vai doer. É por essa razão que a Bíblia mostra que a solução para um casamento não é o divórcio,
é um tratamento. E um culto como esse é exatamente para tratar o nosso relacionamento, ou para nos ensinar, é para olhar para o nosso relacionamento. Mas que nós não possamos olhar apenas para o nosso cônjuge, vamos olhar para nós, a nossa parte, né? A nossa parte. O que podemos fazer para o nosso casamento melhorar? E aqui, amados irmãos, a Bíblia fala que o casamento, né, da qual tem Cristo como a terceira corda, né, ali para fortificar, conforme está em Eclesiastes 4:9. Ou seja, a Bíblia diz que quando se trata do casamento, é melhor serem dois do que um. Ou seja, Deus nunca calculou nada errado. Deus sempre calculou o que é certo. A ciência diz, hoje afirma que se o Sol tivesse os 3 dedos mais baixos, não haveria vida na Terra, porque o calor seria insuportável. Também, se ele tivesse alguns centímetros mais para trás, seria um planeta inerte, como é os outros, Marte. Seria, por falta do calor, não haveria vida. Então, ele chegou a afirmar que o Sol foi colocado exatamente em um ponto estratégico para que pudesse florescer vida na Terra. Então Deus, quando calcula, amados irmãos, isso aí a Bíblia já dizia para nós, né? Embora a ciência esteja entendendo isso hoje, a Bíblia já fala isso. Mas quando Deus cria o casamento, Ele está criando bênção para você. Ele está criando bênção para o homem e uma bênção para a mulher. Então é isso que é o casamento. Obrigado, irmão. Eu costumo sempre dizer, amados, e isso aqui depende de nós. O casamento, um lar, ele pode ser um pedacinho do céu. Glória a Deus. Mas se não cuidar, se longe de Deus, ele fica insuportável como um pedacinho do inferno. Há muitas pessoas que saem de casa e dizem assim: eu não quero mais voltar para casa porque só tem brigas, problemas, prefiro ficar na rua. Falo disso de pessoas que não conhecem a Deus. E essas pessoas, elas precisam entender que o que está acontecendo com isso, o motivo dessas coisas, não é a pessoa, não é o casamento, e sim a falta de estrutura, a falta de cuidado, que está destruindo o casamento. Por essa razão, a Bíblia afirma que o ideal, ou seja, Deus não criou o homem para viver sozinho, e Deus não criou a mulher para viver sozinho. É por essa razão que quando há junção do homem e da mulher, o casamento é um ato de glorificação a Deus. E entenda, Satanás tem um plano, que é separar você do seu cônjuge. Esse é o plano. Agora nós precisamos espiritualmente, o cristão, amados, ele sempre olha espiritualmente. Precisamos entender quais são as afrontas, as setas que ele vai utilizar. Ele pode usar ciúme? Sim. Ele pode usar o vício? Sim. Ele pode usar a pornografia? Sim. É uma das ferramentas que mais ele usa. Ele pode usar, amados irmãos, tudo que você puder imaginar para destruir o seu casamento. E é por essa razão que, se Cristo estiver sendo a terceira dobra, nada disso vai estar na sua vida. Existem parasitas que entram no relacionamento para destruir. E vemos, amados irmãos, que em Gênesis 2:24, Cristo diz que serão 2 e não um só. Então, se o seu cônjuge, o homem, estiver bem, a esposa deve estar bem. E se a esposa estiver bem, o marido deve estar bem. Esse é o ideal, é o que Deus ensina. Não tem como ela sentir dor e o marido não sentir, se os dois são uma só carne. Uma preocupação não deve ficar apenas na mente ou na cabeça de um, deve ser compartilhada entre os dois. Deve ser conversado entre os dois.
Se você pegar uma taça, um copo e deixar pingando, uma gotinha d'água, pinga hoje, outro depois, e uma semana, quando você for olhar, aquela taça está quase cheia. E ela continua pingando. Na semana seguinte, quando você vai olhar, ela transbordou. São situações em que às vezes acontecem no relacionamento e você diz assim: não, isso é tão bobo, eu não vou passar para a pessoa. Isso é tão irrelevante que não precisa nem me preocupar ou prestar satisfação. Mas às vezes aquela coisinha pequena está incomodando a pessoa. Às vezes aquela pequena gota está enchendo algo. Em algum momento aquilo que era tão insignificante vai explodir. Algo que você achava que nunca seria o fim ou motivo do fim do relacionamento, por você deixar ir acumulando, de grão em grão, foi que a galinha encheu o pau. De gota em gota é que transbordou-se o cálice. Então são as mínimas coisas. O casamento nunca é destruído ou acabado por algo de repente. É sempre as pequenas coisas que vão se acumulando. E essas pequenas coisas elas devem ser colocadas à mesa. A irmã citou aqui, o livro As 5 Linguagens do Amor, escrita por um especialista chamado Gary Chapman, um especialista, e estudou a vida a dois, estudou a Bíblia, viu qual o propósito, por que de fato é importante. E ele chegou à conclusão que, de fato, a expressão amar, ela está expressa em 5 linguagens. E essas 5 linguagens você encontra na Bíblia. E ele menciona uma certa vez em que um casal procurou ele para se separar. E ele disse assim: mas por qual motivo? Primeiro ele ouviu a mulher, depois ouviu o homem. Ele disse que viu que eram pequenas coisas em que eles não estavam se encontrando. Então ele orientou que eles sentassem à mesa após o café, quando as crianças fossem para a escola, e dissesse assim: vamos fazer uma experiência por uma semana. Eu gostaria que você fosse assim, e desse jeito por uma semana. Diga para mim. Aí o homem disse: pois eu gostaria que você deixasse de fazer isso aqui assim, fizesse isso aqui desse jeito por uma semana. No final da semana, vejam como está. E assim fizeram. E quando eles voltaram à consulta, que foram perguntar, disseram: essa foi a melhor semana da minha vida. Glória a Deus. Ele disse assim: pois a questão é só vocês viverem desse jeito. Se a Bíblia diz que o homem não é dono do corpo dele, mas a mulher é dona do corpo do homem. E que a mulher não é dona do corpo dela, mas o homem é dono do corpo da mulher. E que Deus, ele diz que há uma união perfeita. E quando Cristo é essa união, amados irmãos, o casamento ele vai até o fim. Como a irmã falou aqui, a missionária, a evangelista Elaine. Deus, ele sempre, o casamento perante Deus, ele é eterno. Ele é eterno. E é por essa razão que a Bíblia ela ensina que o nosso relacionamento ele deve permanecer até que a morte o separe. Não sei se você já ouviu, mas certo pastor, ele sempre atrás do púlpito, ele deixava um machado grande. E alguém perguntou para que era aquele machado. Ele disse: é para os casais que querem chegar até aqui e diz: eu quero me separar. Então pegou o machado e eles pegam dois para morrer. Porque a Bíblia diz que até a morte separar. Aí eles desistem de separar. Então, amados irmãos, a Bíblia ela trata de fato do casamento assim. Qualquer problema que acontece, o que o inimigo coloca em nossa mente? Vamos separar. Melhor seria se eu vivesse sozinho. Será? E por que você não ficou sozinho antes? A questão, amados irmãos, é que o casamento ele foi instituído por Deus para ser eterno. Porque o casamento ele expressa a glória de Deus. Se nós fizermos uma analogia com o casamento e Cristo, você vai ver que tudo que se exige em um casamento é tudo que Cristo exige da igreja dele. Inclusive ele se coloca como noivo e a igreja é a
Por isso ele foi preparar o lugar. E ele volta para buscar. Você vê que se parece muito, porque, principalmente na moda antiga, né? Na minha época ainda foi assim. O camarada para casar, ele tinha que arrumar um trabalho, arrumar uma casa, ter um trabalhozinho ali. E ele tinha que buscar a moça na casa do pai e levar para casa. Não tinha essa de morar todo mundo junto, não. Tinha que ir para casa. Essa também era a mesma cultura no tempo de Jesus. O camarada construía uma roupá, e essa roupá acontecia a festa do casamento, né? E após isso, o noivo levava a noiva para o local onde o noivo preparou. Por isso Jesus usa essa analogia, que ele se ausentou para preparar o lugar. E depois ele vem para o casamento e leva a noiva. Então sempre que Deus olha o casamento, ele vê o retrato dele, né? Da glória dele, do céu, e do céu será povoado com a igreja. O céu será povoado com famílias. Glória a Deus. No céu não tem família separada, no céu não tem família destruída. No céu seremos uma família onde Deus é o Pai. Glória. Jesus, o nosso irmão mais velho, e o Espírito Santo, o nosso Consolador. Glória. Por essa razão, o seu casamento deve permanecer. A função do inimigo é desestruturar o seu casamento. Porém, amados irmãos, o casamento ele floresce quando o casal para de perguntar quem está certo e começa a perguntar como podemos resolver isso. Não é cada um tem o seu lado, não é cada um tem a sua razão. Não existe o individualismo, e sim o companheirismo. É raro, né? Ali, isso é normal, em qualquer casamento nós vamos ter discussões, o que não pode haver é brigas e agressões, mas o relacionamento ele tem discussões, quando sentamos, quando falamos sobre algo que precisa ser resolvido. E o que a orientação da palavra, meus irmãos, é que quando a gente vai discutir ou falar a respeito de algo, nunca façam isso na frente dos filhos. Os filhos eles vão reproduzir no futuro o que eles viram dentro da sua casa. Eu tenho um filho de 15 anos, eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho um filho de 3 anos. Eles nunca chamaram palavrão, pelo menos na minha frente não. Um dia um foi para a escola, ele chegou e perguntando: pai, o que significa isso? Falou um palavrão, né? E não ouviu isso? Na escola todo mundo fala, tem mais aqui não. Mas você vê relatos de lares onde mal se pronuncia o nome de alguém, é só palavrão. Ou seja, aquilo vai levar sofrimento às outras. Por isso que hoje ninguém mais quer se casar, porque os filhos que estão crescendo estão vendo a discórdia, a briga, a traição, a falta de respeito dentro de casa. Então ele diz assim: se é para me casar para ser como meu pai e minha mãe, eu prefiro ficar sozinho. Por isso que há uma responsabilidade em nossa vida, como homem e como mulher, como casal. A função sua, homem, é apresentar a sua família no dia do julgamento. Por isso Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A função da esposa é ter sido auxiliadora do marido, estar lado a lado. Sempre que realizo o casamento, eu sempre digo: quando Deus ele decidiu, projetou fazer a mulher, até aí foi estratégia, porque Deus não tirou uma parte da cabeça para que ela ficasse por cima, Deus não tirou uma parte do pé para que ela ficasse por baixo, mas Ele tirou da costela, do lado esquerdo e perto do coração, ou seja, do lado, para estar lado a lado e perto do coração, para ser sempre amado. Glória a Deus. Então até nisso Deus calcula tudo perfeito. É por isso que o diabo odeia tanto o casamento entre o homem e a mulher. Por isso hoje você já vê diversos tipos de coisas por aí que chamam de alianças, seja lá o quê. Porque a função do inimigo é deturpar aquilo que Deus criou, aquilo que é perfeito. E é por essa razão, amados irmãos, que o casamento ele deixa de ser uma disputa
quando o marido e a esposa percebem que estão do mesmo lado, no mesmo lado. E é isso que nós, como igreja, preservamos e temos que implantar em nossa mente. Sua esposa não é sua inimiga, seu esposo não é seu inimigo. Não é alguém que você deve exigir, cobrar. Porque se você cobra dela, você tem que cobrar de si também. Se você cobra dele, o certo é: vamos fazer isso, vamos melhorar isso, vamos realizar isso dessa maneira. A Bíblia trata nunca mais uma pessoa que se casa, ela voltará a ter o nome de solteiro. Seu certidão de nascimento, nunca mais você terá. Ou casado, ou certidão de divórcio. É algo que fica eternamente. Porque Deus criou para ser eternamente. Amém? Por isso, amados irmãos, o casamento, ele aprende, ou dentro do casamento, nós temos que aprender a levantar o outro. É levantar. Em várias palestras de casais que já participamos, a gente diz, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E essa sabedoria, amados irmãos, é a forma como você vai colocar as situações. Às vezes, o seu marido sai para trabalhar, ou quando o marido sai para trabalhar, ou vice-versa, ou a mulher pode sair para trabalhar. Existem muitos problemas. A pessoa às vezes teve um dia muito difícil no trabalho, e ele vem quase explodindo, ou ela chega quase explodindo, com isso, com aquilo outro. Aí mal entra em casa, já vem o cônjuge que ficou em casa, tá assim, pá! É como alguém que já está correndo com um peso grande e recebe outro, que já não aguenta mais. Existem os momentos. A missionária Célia sempre dizia que quando ela tinha algum problema a tratar com o pastor Edmundo, e esse problema era um pouco pesado, ela procurava o momento que ele estava mais feliz. E naquele momento que ele estava mais feliz, ela apresentava aquele assunto bem pesado. E isso é uma atitude de sabedoria, porque ela calculava isso antes. E de fato isso é o que a Bíblia diz de edificar a casa. Amém? E vice-versa, né? Se o homem tem algo a tratar, espere um momento que a esposa esteja feliz. Não espere um momento em que já está tudo tenso, porque a nossa vida é assim, amados, é uma loucura, de altos e baixos. E nós temos que fazer essa marcação. Aqui está, aqui é assim. Por isso a Bíblia trata, como já falou aqui, amar, amados irmãos, não é um sentimento que vem pronto ao uso. Amar, o amor, ele nasce. Ele pode ser cuidado, ele cresce e ele dá frutos. É como uma árvore. Amor à primeira vista. Amados, esses amor de conto de fada, amor de novela, isso tudo é mentira. Nada disso existe. As pessoas daquele conto de fada, às vezes, nunca são felizes no casamento, na realidade. Porque eles maquiam demais. Eles passam algo que eles não viram. Porque o verdadeiro casamento é aquele casamento em que Deus está dizendo que você de fato vai passar por altos e baixos. Vai ter momentos que você chora, mas a Bíblia diz que os noivos terão que estar ali juntos. Há uma aliança de sangue. Há uma aliança entre os dois. Glória a Deus. E é por esta razão, amados irmãos, que nós devemos aprender a levantar um ao outro. O mais forte, que tiver mais forte, ajudar o que está mais fraco no momento. E isso é companheirismo. Isso é ter, nem sempre, como a irmã já falou, mencionou aqui, nem sempre todos vão demonstrar o amor da mesma forma. Conforme já dizia o nosso especialista, em que ele fala das linguagens do amor, e ele fala que há pessoas que elas são fascinadas por palavras de afirmações. Então há pessoas que elas valorizam muito quando alguém diz, ou quando o marido diz para ela: você hoje está bonita,
você está muito linda. Então, existe mulheres, existe homens também que gostam. E essa é uma das linguagens do amor. Há pessoas que elas não estão nem aí para presentes, não estão nem aí para atos de serviços, mas as palavras de afirmações que vêm do seu cônjuge é que lhe dá o ar de vida. Então, ele chega a afirmar que nessa área, se você entende qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, então invista nela. Se é a palavra, fale a palavra. Porque se você chegar com um buquê de flor, não vai funcionar. Porque se você chegar consertando no quebra da parede, não vai funcionar. Porque o que toca, o que toca, o que cativa, o que expressa são as palavras de afirmações. Algo simples. Já, outra linguagem que é mostrada é o tempo de qualidade. Há pessoas que gostam de tempo de qualidade, ou seja, reserva um momento só para os dois. Vamos sair, vamos conversar, ou vamos sentar aqui nós dois, vamos conversar nós dois, colocar, ou seja, tempo de qualidade, onde eles podem abrir o coração, colocar tudo ali no mundo. E naquele momento ali é um tempo exclusivo para os dois. Há pessoas que, para elas, essa é a linguagem importante do amor. E se isso acontecer, ela tem um casamento melhor do mundo. Se não acontecer, ela vai dizer que ninguém tem tempo para ninguém. Então assim, são, eu vou só passar aqui para você essas linguagens. A primeira são as palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, ato de serviço e toque físico. Então essas, elas são colocadas, e de fato, analisando elas, todas elas fazem parte de uma vida a dois. Não tem como eliminar, todas elas fazem parte. E é isso também que nós vemos aqui, onde estamos analisando. Amados, a Bíblia diz, ou seja, quando nós estudamos, a Bíblia diz que nós devemos, principalmente aí em Gálatas 6:2, que nós devemos levar a carga um do outro, não deixar um cair, não deixar um sofrer. Se vai sofrer, que seja os dois. Que vai chorar, que seja os dois. É isso que a palavra do Senhor nos orienta. Em Efésios 4:32, a Bíblia diz que nós devemos ser uns para com o outro. Ou seja, uma só pessoa, não tem como dividir. Já foi mostrado aqui também. E outra coisa, meus irmãos, se o cônjuge não precisa, ou melhor, o nosso cônjuge ele jamais precisa de alguém para julgar, mas sim alguém para ajudar. Alguém para estar ao lado. Ou seja, o amor verdadeiro, ele nunca aparece nos momentos felizes. O amor verdadeiro, ele sempre vai brilhar nos momentos difíceis. E é por essa razão que nós temos que ter sabedoria para entender esses momentos. O amor pode acabar quando ele não é mais visto, quando ele não é mais zelado, quando ele não é mais cuidado. Ou seja, se eu desisto, então eu posso matar a semente do amor que havia em mim. Mas, mesmo assim, amados, ela nunca vai morrer. Porque uma das coisas que é eterna é o amor. Paulo disse que aqui na terra você vai precisar da fé, a esperança e o amor. Mas um dia você não vai precisar mais da fé, e um dia você não vai precisar mais da esperança. Mas vai precisar de amor, porque Deus é amor. Então, quando maltratado, o inimigo, ele tenta fazer o parecer que o amor tenha morrido. E é aí, para falta de cuidado, de zelo, em que às vezes nós fazemos o sepultamento sem que ele esteja morto. Ele só está maltratado e não consegue mais fluir. Mas por culpa de quem? De nós mesmos. Deixamos de alimentar, deixamos de cuidar. Por isso, aparentemente, ele acabou morrendo. Aí é onde acontece às vezes a separação.
Mas a separação não acabou porque o amor acabou. Foi a falta de cuidado desse amor. Como eu disse para você, você nunca ama alguém. Você aprende a amar alguém. Glória a Deus. Porque o amor é uma escolha. E nós podemos escolher amar. E o amor é a maior virtude do céu. Glória a Deus. Por isso Paulo disse: ame marido, ame a esposa, como Cristo ama a igreja. Oh, aleluia. Glória a Deus. E isso, amados irmãos, quando há essa união, o casamento forte, ele cultiva esse calor emocional e espiritual. Por isso a Bíblia diz, aí onde nós lemos, que é melhor ser noivo do que um, porque mesmo nos dias frios, um aquece o outro. Glória a Deus. E ele diz: ai daquele que não tem, porque poderá morrer de frio. Então Cristo, Deus, ele mostra aqui, através de Salomão, a importância de sermos dois nessa caminhada, a importância de ser dois. Porque essa é uma jornada que tanto vai favorecer a sua vida nessa terra, abençoar a sua vida nessa terra, lhe ajudar muito nessa terra, quanto vai lhe favorecer espiritualmente. Aleluia. Porque, amados irmãos, dentro do contexto bíblico, a prostituição, ela é pecado. Mas o casamento, a relação sexual entre o homem e a mulher, não é pecado. O apóstolo Paulo diz que é um ato de louvor a Deus quando o homem e a mulher estão se amando. Se eles são casados, naquele momento, eles estão glorificando a Deus. Antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha dito para Adão que a Eva ia ter filhos. Eles iam multiplicar e encher a terra. A única coisa que acontece depois do pecado é que Deus diz assim: agora ela vai sofrer dor, muita dor, para poder dar a luz. O que nos indica que antes não teria dor para dar a luz. Então, amados irmãos, a união do homem e a mulher foi criada pelo próprio Deus e nunca foi pecado e nunca será pecado. O que é pecado é quando isso acontece fora do casamento. É por isso que essa é uma área que Satanás trabalha. É uma área que Satanás atua. O apóstolo Paulo disse que o homem não deve se ausentar da sua esposa por muito tempo, e nem a esposa se ausentar. Se for um propósito que vão fazer com Deus, Paulo até diz assim: vigia, não faça um propósito muito longe, porque se você sofrer a falta, a necessidade de sua esposa, ou a sua esposa está sofrendo a falta do esposo, o inimigo pode atravessar. Isso é o que Paulo diz. Pode analisar a carta de 2 Coríntios ali. Paulo, amados irmãos, mesmo não tendo sido casado, por orientação de Deus, foi o homem que mais orientou na área do casamento, do relacionamento. Existem muitos casamentos, amados irmãos, sendo destruídos porque está havendo essa distância entre o casal. O casal não pode estar distante. Tem que haver essa união. O casal, eles estão juntos, e Paulo disse, que eles devem estar saciando um ao outro. É como uma criança, quando você está em casa e você diz: filho, come bastante porque a gente vai à feira, para que você não fique olhando aqueles doces lá e fique querendo comer aquilo lá. E aí você come, enche a barriga da criança, a criança vai, até olha, mas O casamento foi criado para que você alimente bem, ou você se alimente bem, desfrutar bem daquilo que Deus lhe deu. Se for um caso de saúde, certo, deve procurar um tratamento. Mas se está tudo normal, a Bíblia diz que não deve haver um intervalo de muito tempo. Porque, amados irmãos, nessa área Satanás atua. Eu tenho recebido alguns pedidos, e até mesmo pessoas dizem assim: olha, converse com a minha esposa, porque a gente já tem mais de 2 anos que não dorme juntos. Isso é triste, irmãos.
Isso é triste, porque o casamento não foi criado para isso. E aí a pessoa pode abrir espaço para... O inimigo vai tentar agir nessa área. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Mas há muitas, como eu digo, mais irmãos, também atendi casais, falo abertamente porque é que nós estamos para casais. Existem pessoas viciadas em pornografia. E por estar tão viciado naquilo, não procura mais um cônjuge. Se assia com aquilo, acostumou-se com aquilo. É uma das áreas que tem separado muito gente. Por isso que a Bíblia trata isso como pecado. Pornografia é pecado. O homem de Deus, a mulher de Deus não deve olhar essas coisas. Jesus disse muito bem quando disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será mal. O próprio Jesus, amados irmãos, ele fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. E nessa área, como eu disse para você, a ciência já mostra que quanto mais o casal ele se une e tem relação, mais o amor deles aumenta o tempo. E quanto mais ele se distancia, mais um vai ficando distante do outro, amando menos ao outro. É por essa razão a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras. Dificilmente ele vai se romper, porque ele está firmado naquilo que é certo. Amém? Ou seja, para nós ir para a parte final, nós vemos que o casamento que tem as 3 dobras, ele enfrenta as lutas unido, conforme está no verso 2. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. É melhor serem 2 do que um. A comunicação é um ponto forte, a confiança é um ponto forte, e a intimidade é um ponto forte, e a fé é um ponto forte. Se os casais, nós casais, aplicar isso, cuidar do nosso relacionamento, nós vamos ter um lar estruturado, uma vida abençoada. Se nós estiver centrado e firmado na palavra, conforme Cristo afirma, né? E casais divididos, eles tornam-se vulneráveis a Satanás, mas casais unidos, eles tornam-se resistentes. Então há essa diferença. Não adianta você querer lutar contra o diabo se eu não consigo vencer a minha carne. O meu primeiro inimigo é a minha carne. Então nós devemos, ou seja, o casal, eles devem estar unidos, ou seja, jamais dividido. O próprio Jesus fala que uma casa dividida, né, em Marcos 3:25, uma casa dividida nunca vai conseguir se estruturar. Porém, uma casa tem que estar unida, e essa sim, ela se estruturará. Né? Em Efésios 6:11, a Bíblia diz que o casal ele tem que estar revestido das armaduras de Deus para resistir às estatutas e às ciladas do diabo. A carta de 1 Pedro 5:8 diz que o vosso adversário, Satanás, vive ao seu redor dia e noite, rugindo como leão, procurando uma brecha para entrar. E se ele entrar, na história. Por que hoje muitos casamentos são destruídos? Pessoas que, quando namoravam, se amavam, o primeiro ano, o segundo ano, era uma bênção, uma maravilha, e hoje já estão separados. Simplesmente se afastaram ou não quiseram a terceira dobra, que é Jesus, a orientação do Senhor. Pois o problema nunca será o marido, o problema nunca será a esposa, o problema é aquilo que tenta destruir a união dos dois. Então devemos ver o motivo e solucionar, e não deixar que aquele problema afete e separe os dois. Por isso deve-se conversar, deve-se cuidar, deve tratar e colocar tudo transparente, como sendo uma única pessoa, amados. Quando o marido e a esposa
lutam entre si, os dois é que vão perder. A família é que vai perder. Mas quando os dois lutam juntos ao seu favor, a família toda vai ganhar. É isso que a Bíblia ensina. E para nós encerrar, amados irmãos, o segredo do casamento, principalmente nesse texto, o segredo de um casamento eterno e feliz, ele está na terceira dobra, que é Jesus. Um relacionamento nunca vai ser só a dois, sempre tem que ter Cristo. Como era no Éden, era Deus, Adão e Eva. Todas as manhãs, Deus, Adão e Eva. Todas as tardes, Deus, Adão e Eva. E hoje é você, seu cônjuge e Cristo. Amém? Porém, amado, o cordão de 3 dobras, ele não se quebra tão depressa. E nós vemos que o projeto de Deus é que enquanto você estiver ligado nele, a sua vida, o seu relacionamento, os dois, ligado em Cristo, sua vida será abençoada. Eu deixo aqui para você rapidamente 2 versos. O primeiro é João 15:5. João 15:5, Jesus diz que sem Ele nada nós podemos fazer. E o Salmo 127, o verso 1 diz: se o Senhor não edificar uma casa, ninguém mais vai poder. Nem o dinheiro, nem a segurança, nada. Se o Senhor não edificar uma casa, um lar, um casal, se o Senhor não estruturar uma família, um casal, ninguém mais pode fazer. Pode assistir a palestra que assistiu, não funciona. É preciso que Deus, a terceira dobra, esteja presente no nosso casamento. Aonde você, homem, aonde você, mulher, estiver, você sempre saberá que o Senhor está olhando para você. Sempre. O inimigo pode lhe oferecer muitas oportunidades, mas saiba que você irá prestar conta com Deus. Por essa razão, a Bíblia afirma em Mateus 7,24 que a casa construída sobre a rocha permanece firme. Assim deve ser o casamento. Assim deve ser o relacionamento. O casamento ele não foi feito para ter um fim com 2, 3, 4, 5 anos. O casamento ele foi feito para a eternidade. Por isso, em nossa cultura, em nosso mundo, ele funciona até que a morte o separe. Por essa razão que eu não sei, não conheço você, mas Deus conhece. E se Ele trouxe você aqui nessa noite, foi para dizer que o seu casamento foi instituído e criado por Ele. E que Ele deu essa pessoa para você amar. E deu você para ser amado por essa pessoa. E juntos vocês formarão uma família. E essa família glorificará o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um dos nossos amados irmãos. E que nós possamos então sair daqui na certeza de que o nosso casamento sim precisa ser cuidado. E que você ama sim, só precisa tirar os trapos que estão por cima desse amor e deixar ele florescer com o sol da justiça. Saiba que esse mundo não é fácil. Deus colocou essa pessoa para me ajudar. Difícil seria a minha vida sem ela. Difícil seria a vida dela sem mim. Infelizmente, muitos só vão perceber isso quando perder. Eu conheço um senhor de 86 anos, viúvo, se casou de novo. E ele disse assim: quanta saudade eu tenho do meu primeiro casamento. Aleluia. Para você ter uma ideia, amados irmãos, como é ligada à minha família, eu via que quando estavam juntos, somente antes de eles conhecerem Jesus, eles brigavam juntos. Mas hoje ele entende que o seu verdadeiro amor estava sempre ao lado dele e ele nunca percebeu. É isso que Deus quer dizer para nós.
pessoa ideal para você é essa que Deus colocou do seu lado. Nunca vai existir alguém perfeito. Você não pode comer com 2 garfos. Tem que ser uma faca e um garfo. Tem que ser alguém oposto. Tem que ser alguém diferente. Você não faz um café só com açúcar. Tem que ter uma água. Você não faz um feijão só com água. Tem que ter um sal. Até o dia, as plantas precisam da noite e precisam do sol. As indiferenças. Porque um completa o outro. E Deus deu o seu cônjuge, porque é perfeito para estar com você. Que Deus venha abençoar. Uma salva de palmas para os casais. E que Deus venha abençoar grandiosamente. Posso fazer uma oração para os casais? Amém. Queria que você, casal, pegue na mão do seu cônjuge. Se você puder, venha aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor. Você que está sem o seu cônjuge, você pode ficar de pé também. E se é o seu desejo que Deus coloque alguém no seu coração, no seu caminho, pode pedir ao Senhor. Se o seu cônjuge não está aqui, mas você está, você pode vir também à frente para orar por ele, por ela. O ideal é que a sua casa, a sua vida está agora no alvo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, meu Deus, a união do teu povo, o casal, os casais, o marido, meu Deus, que ora pela sua esposa, e a esposa que ora pelo seu marido. Sabemos que esse é o plano do Senhor para a vida de cada um de nós. E nós não estaríamos aqui, meu Deus, se o Senhor não tivesse separado cada um de nós para estar aqui. Aqui, meu Deus, tem esposa que está orando pelos seus esposos, que ainda não estão aqui, mas o Senhor trabalhará no coração deles, dará sabedoria às tuas servas, para que assim, meu Deus, eles reconheçam que o Senhor é Deus. E aqui, meu Deus, está casais que o Senhor já escreveu essa união no livro em que o Senhor determinou para ser escrito no teu reino. E que a tua mão esteja estendida sobre cada casamento, meu Pai. Que todos os parasitas espirituais que estavam atrapalhando, que estavam destruindo, que estavam esfriando, que estavam machucando, matando, que nessa noite, meu Deus, venha ser arrancado pelo poder da tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, ela seja como a tua água limpa, que vem lavando o coração, a mente, e restaurando, meu Deus, a harmonia, o amor, o companheirismo entre os casais. Que, como bem o Senhor disse, que nada vem estar entre eles, mas os dois sejam uma só carne, para glorificar o nome do Senhor. Por isso, meu Deus, vem abençoando a vida de cada um dos teus filhos, e que diariamente o Senhor venha ser glorificado através dos nossos relacionamentos, Senhor, da nossa vida conjugal, porque em tudo nós te glorificamos e tudo te exaltamos. Por isso, ministra a tua bênção sobre cada casal que aqui está, meu Pai, e aqueles que estão orando para que o Senhor venha providenciar. Em tudo, meu Deus, nós te apresentamos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Salve de palmas para o Rei Jesus. Eu agradeço pela oportunidade que passo aqui para o evangelista Anderson. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Que maravilhoso, amados, é nós estarmos nesta noite refletindo na palavra do Senhor. E nesta noite, mas não foi uma palavra voltada ao esposo, à esposa, aquele amado irmão que verdadeiramente ama. E hoje, amados irmãos, eu estou feliz com a igreja do Senhor. Hoje muitos poderiam nem estar aqui,
porque hoje está havendo jogo, mas muitos deixaram o jogo do lado e vieram com a sua esposa ouvir e meditar na palavra de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez por a vida do pastor João Carlos, por a vida da missionária Livânia, vieram de tão de longe para estar conosco nesta noite. Quero agradecer a Deus por cada um daqueles que se dedicaram, meus irmãos, para fazer essa amamentação aqui linda, para que os casais possam tirar a foto, para ficar em recordação. Quero louvar a Deus, aquele que semeou com alegria, para que esse culto viesse a ser realizado nesta noite. Que o Senhor possa multiplicar as bênçãos, meus irmãos, daquele que contribui com amor e com alegria. Não vou falar o nome de todos, porque posso esquecer, mas eu quero agradecer a Deus por a vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Amém, amados? Você vai orar, gente? Agradecendo? Glória a Deus. Amados, feliz, amém? Por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Em nome de Jesus, não sai agora não, né, amados? Fiquem aí, só um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse momento, Senhor, porque sabemos que tudo que é ligado na terra também será ligado no céu. Nós estamos aqui, Senhor, agora, Pai, em Teu nome, Senhor, agora decretando, Senhor, Pai, a nossa vitória no nosso casamento, Senhor, decretando, Senhor, sobre nossos lares. Eu louvo ao Senhor para a vida do pastor Galinho, Senhor, para a sua esposa que está aqui essa noite. Eu sei que foi uma noite que o Senhor marcou um encontro com cada um de nós, Pai. Senhor, toma os corações, Pai, que estão aqui. Senhor, que nós venhamos em nome de Jesus levar essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Senhor, que nós venhamos aplicar ela na nossa vida, Senhor. Porque assim como o pastor falou, nós iremos prestar conta, Senhor, Pai, daquilo que o Senhor colocaste em nossas mãos e nós não demos conta, meu Deus. Mas que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos dar sabedoria. Amar, Senhor, amar. A palavra nessa noite é amar, Senhor, amar. Aleluia, Jesus. Por isso, Deus Santo Poderoso, abençoa a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas nós amanhã tem culto de louvor e oração. O pastor Carlinhos vai dar a bênção apostólica, amém? Seu nome direito para o céu, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, nos levando de volta para casa em paz e com segurança. Se você crê e recebe, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, espere só um pouco, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos aqui para o pátio aqui do lado, amém? Em nome de Jesus. Se enviar aí um beijo para os irmãos. Você que ainda não recebeu a sua lembrancinha, amém? Manda aí, recebeu já a bênção? Já? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmã, é ali para o pátio. É. Glória a Deus, aleluia, amém, amados. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês que estão acompanhando esta live. Ouviram esta palavra maravilhosa, a qual o pastor João Carlos ministrou aos casais hoje aqui em Boa Esperança. Que os amados continuem orando por a nossa vida e que nós vamos continuar orando por a sua vida, amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida do seu esposo, a vida da sua esposa, a vida dos filhos, a qual são a herança do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados.